conhecimento de que a força e assim, a provocação de vocês a lidar com esse material, para mim, foi assim, fundamental para poder entrar. O Livro Vermelho, todo mundo aqui conhece o Livro Vermelho? Como é que é essa história? Eu não conheço, não. Então tá. Porque eu vou contar uma história que alguns de vocês com certeza já conhecem a respeito do Livro Vermelho, mas como muito disso que a gente tem ouvido aqui, tanto do Joaquim quanto do Dilip, eu acho que essas são realidades ou são conhecimentos que é necessário entrar em contato repetidas vezes, né? E é essa repetição de voltar a estar diante daquilo com uma atitude, né? Com a melhor atitude possível, e essa melhor atitude é aquela questão correta que tanto o Dilip quanto o Joaquim trazem. É o que a gente vai aprimorando a cada vez que dá a volta e bota a mão no material. Então, o Livro Vermelho, a comunidade junguiana, no geral, todos sabiam da existência do Livro Vermelho, que o Livro Vermelho ficava aberto enquanto estava em processo. Então, muitos pacientes do Jung conheciam e outras pessoas, e ao longo do processo em que ele estava envolvido no Livro Vermelho, ele falava do livro, né? E ele inclusive encorajava alguns pacientes dele a fazer algo similar, né? Que é esse processo de reflexão, esse processo de lidar, né? De entrar naquelas águas e de se molhar. Então, o Livro Vermelho ele foi lançado em 2009, foi um frisson. Ninguém sabia exatamente do que se tratava e havia muita fantasia, né? Alguns pensavam que teria assim um caráter meio que de diário, que ia contar segredos, ou sei lá o que, numa visão um pouco assim de uma pessoalidade do Jung. Eu acho que o grande impacto do Livro Vermelho foram as imagens, né? Foi esse outro Jung, um Jung que era artista, né? Inclusive quando o Livro Vermelho saiu, em 2009, e ele saiu de um cofre. O livro passou décadas num cofre em Zurique, né? Porque o livro ficou na casa durante um tempo após a morte dele, ficou aquela coisa, o que faz com isso? Bota pra lá, bota pra cá, aquele troço meio incômodo, e aí não sabiam o que fazer, puseram no cofre, porque tinha uma briga muito grande da família que não queriam que aquilo viesse a público, porque alguns diálogos, alguns processos do Livro Vermelho, algumas pessoas tomam isso como um surto psicótico mesmo, como se tivesse sido um momento de enlouquecimento do Jung, e aqueles que não adentram, não realmente tomam esse material a sério, até podem ver desse jeito. Não é. Para mim, realmente, claramente, nem para mim, nem para muitos estudiosos do Livro Vermelho, que é claro, eu consultei, eu fui buscar ajudas, né, para adentrar esse material. Então, ele foi lançado em outubro de 2009 e ele fez uma turnê nos Estados Unidos por museus. Então, efetivamente, o Jung foi exposto em museu, né, com um caráter mesmo de arte, que é uma das grandes questões. Eu não vou entrar aqui nisso no momento, aliás, uma coisa que a Elizabeth discute muito, essa questão do estético e da continuidade do tratamento psicológico, né, da psicologia desse material, que em si também é outra avenida. Então, o nome, né, são encontros, porque o Livro Vermelho, ele não pode ser um encontro só, né, tem que ser muitos encontros, e tem muitas vias, e tem muito suco para tirar desse livro, desse estudo e de qualquer uma das imagens, e é realmente trabalho para uma vida, eu diria um grande oceano. Mas foi fundamental para a minha entrada nesse material esse convite, né, da Elizabeth Dumas para entrar, porque como eu ia ter que passar alguma coisa desse material para foi um congresso, acho que essa é a terceira ou a quarta vez que eu estou falando disso. E aí vem aquela responsabilidade e aquilo me obrigava, né, a sentar com o livro e ler. E porque para mim tinha um pouco esse caráter assim, você precisa dessa obrigação. Teve a última, foi lá no Museu de Imagens do Inconsciente. Que tem gravado, inclusive. A primeira foi lá no Congresso. Foi junto com Carlos Bernardi. Em novembro, no início. E ela foi com o Carlos Bernardi. Foi o primeiro. Aí teve o Danise, mas eu acho que teve um outro. Teve um outro no Entre aí. Então, exatamente. Então essa aqui é a quarta vez que eu estou pegando isso dessa maneira. Dessa maneira, quero dizer, com essa responsabilidade de levar alguma coisa para vocês. E de lá para cá... Eu posso fazer um comentário? Vai. E é interessante, assim, porque você fala, são 10 anos, né?
Essa é a 4ª vez que você fala do livro. Então, a própria leitura é um processo também que demanda tempo, demanda atenção, demanda assim, esse cultivo também da compreensão. Sim, essa palavra... Então são 10 anos, na verdade, de estudos do Livro Vermelho. Sim. Para poder, se a gente for pensar quantitativamente, né, tá, assim, falar 4 vezes a respeito do assunto. Então assim, como é que o estudo, né, aquilo que o Dílip e o Joaquim estavam falando, a relação entre o estudo e a prática da meditação. Sim. E a clínica. Exato. Né? E a prática da clínica. E a prática, é o que tem a ver com a prática da clínica. Que tem a ver com a prática da clínica. Sim, sem dúvida. Vou voltar para onde eu estava. Né? Eu queria sublinhar dessa tua fala aí a palavra cultivo, né? Porque eu acho que isso é uma grande... é algo que fica. Eu ia voltar para 2009, quando o livro foi lançado. O livro é enorme. O livro, né, eu queria que eles estivessem aqui para mostrar para vocês. O em si, ele é um facsímile. Não se sabia como ia tratar o material e tal, e fizeram um trabalho belíssimo, das melhores empresas de reprodução da Europa, enfim, um negócio sério. E o resultado é um livro que é um troço desse tamanho assim, literalmente, e ele é pesado, né? Então ele é absolutamente desconfortável fisicamente para ler. De lá para cá foram lançadas outras edições e tem a edição do leitor, que na verdade na edição do leitor você perde a imagem, né? Perde as imagens, que assim que facilita muito. Aliás, eu queria falar para vocês que uma, né, vai ajudar vocês aqui depois da fala do Dílip, que é assim de uma coisa tão vasta, tão complexa, né, mas assim extremamente teórica, né, que a gente vai ter figurinha agora no pedaço da parte. Depois do almoço, né, tem uma, né, e assim brincando, né, mas brincando e falando sério, porque brincadeira é coisa séria. Essa pesadez, né, e assim essa dificuldade de entrar e mexer com o material, se você se dispõe a isso, o resultado pode ser uma leveza maior, né? E eu acho que essa né, são os paradoxos que ficam sempre se apresentando quando a gente entra em contato com a psicologia analítica. Então, eu vou primeiro fazer uma breve descrição do livro para quem não conhece, e aí depois eu vou tecer alguns comentários acerca de algumas imagens e tentar trazer aqui para uma atualidade. Então, o Livro Vermelho, ele de fato... Cadê? Esse aqui é o próprio, o verdadeiro, o em si, né? E essa foto foi uma foto que foi tirada assim que o livro foi retirado do cofre, né? Que foi realmente uma operação, né? Porque isso aqui ele é considerado uma joia. E esse aqui é o Martin, eu esqueci o Hauser, se eu não me engano, que é um dos editores, aquele ali é o neto do Jung. E eu adoro a postura dele olhando o livro, porque é uma coisa assim, meio assim, como é que a gente se aproxima desse bicho? Né? O que vai sair daqui? É uma coisa meio assim. Então, eu acho que ele exemplifica bem, né? Por isso que eu falo que, para mim, ter o compromisso de ter uma fala, de trazer alguma coisa para vocês que seja inteligível, é um desafio que me encanta. Que me encanta porque o livro, ele é apaixonante, ele é emocionante, como tantos outros, né? Porque ele tem esse núcleo luminoso, né? E aí eu quero lembrar da fala do Wellington. Foi Wellington? Não, Wesley. Volney. Uma fala maravilhosa do Volney, né? Quando ele fala lá, quer dizer, muito resumidamente, eu acho que a gente pode dizer que todas as religiões ao redor do planeta, né? Eu acho que o que tem em comum é esse algo, esse que luminoso que chama e que faz, e que faz com que a pessoa persista ali naquele caminho ao longo do tempo. Bom, existem muitas formas de pontuar aonde começou o livro. Primeiro eu quero trazer que o Livro Vermelho, de fato, ele é o parto do inconsciente coletivo.
né, como conceito. Né? É um parto assim, vivencial do que é essa coisa do inconsciente coletivo. Né? Foi onde Jung realmente vivenciou aquilo, elaborou, aplicou sem dúvida o pensamento, mas carregado de emoção, ele vivenciou que aquela coisa não era só dele, né? Que havia um componente do coletivo naquilo que ele estava vivendo. Existem muitas maneiras de você pontuar e dizer de onde começa o livro. Eu, particularmente, gosto de brincar que ele começa num sonho de 1912. Jung sonha que estava no alto de um castelo com uma vista ampla. Ele estava sentado numa cadeira dourada, renascentista, na frente de uma mesa de mármore verde como esmeralda. Desce uma pomba e pousa na mesa. Jung chama a atenção das crianças que estavam em volta, os filhos dele, para a pomba e dizem: fiquem quietos e não assustem um lindo pássaro. Em seguida, essa pomba se transforma numa menina de uns 8 anos de idade, que então sai correndo com as crianças e vão brincar, e ficam lá brincando. E ela volta, dá um abraço no Jung e diz: somente nas primeiras horas da noite eu posso me transformar num ser humano, enquanto o pombo macho está ocupado com os 12 mortos. Com isso ela voa e ele acorda. O que o Jung diz é que em 12, o livro muitas vezes é datado de começar em 1913, né? Mas ele fala desse sonho como sendo aquele que ele identificou um momento de uma ativação muito grande do inconsciente. E o que eu gosto disso é que o livro vermelho, ele não termina, né? Eu vou chegar lá, mas o Jung sai do livro vermelho para começar a estudar alquimia. E nesse sonho, você tem a pomba, você tem o ouro, né, dessa cadeira onde ele estava sentado, esse pássaro que desce, né? E você tem essa mesa verde de esmeralda, né? Que é assim, uma alusão direta a tábua de esmeralda de Hermes Trismegistus, né? Que é assim, o grande, assim, digamos assim, o pai de todos, por assim dizer, da alquimia. Então é como se assim, o início já tem nele imagens da onde vai desembocar esse processo todo. Então, para outros, e essa é uma ilustração do livro, tá? Essas todas, como não for do livro, eu vou falar para vocês, porque vai ter outras ilustrações. Para outros, o livro trata de uma experiência religiosa intensa. E aqui, entendendo religião, de novo... Volney. Não, Volney. Como Volney. Aliás, essa fala do Volney, do Religio, né, de Lactâncio, de Cícero, gente, que coisa rica que ele nos deu. Eu vou pegar esse religião no sentido do religere, do religar, né? De religar a um centro energético, a um centro luminoso, né? E trata-se então da possibilidade, da necessidade dessa conexão com o sagrado, com o espiritual. É a imaginação, né? Que mais tarde ele encontraria na alquimia no que ele vai chamar da vera imaginatio. É essa vera imaginatio que nos dá essa possibilidade, né? E ele diz que para chegar nessa vera imaginatio, e aqui eu estou pensando aqui nesse nosso dia de hoje, que fala de meditação, né? Ele diz: senta num lugar solitário e faz encantações da maneira antiga. Coloca o ovo diante de você e o Deus no seu começo, e contempla, e incuba com o calor mágico do seu olhar. Quer dizer, essa coisa do tempo, de você ficar sentado diante da coisa, para que a coisa comece a cozinhar, aquele calor do olhar e da atenção. É impressionante quando a gente se dá conta que a maior parte do material do livro em si aconteceu num período de 6 meses. Uma vez eu contei os dias, é algo assim, 45 dias. Assim, se você contar um dia ou outro dia da produção do material bruto, das imaginações brutas, né? E nessa época, 13, 14, ele toma a decisão de abrir mão da presidência que ele tinha da Associação de Psicanálise Internacional, e ele deixa o seu posto na Universidade de Zurique, que ele era professor. Esse é o momento do ovo, do encantamento, do olhar que eu tinha deposto aqui embaixo, né? Bem pequenininho, tem 2 pedacinhos aqui, que é o ovo da onde saiu, que era, deixa eu falar para vocês, né? Porque o livro é uma demonstração da imaginação ativa feita por Jung, né?
Então, um dos primeiros personagens que ele encontra é um gigante Isdubar. Eu não botei foto dele nesse aqui, eu tenho, enfim. E Isdubar está indo para o oeste, buscando aonde o sol se põe, buscando, né, o final. E o Jung diz, olha, o sol se põe, o sol fica dando volta, o mundo é uma bola, não tem nada disso. E o cara diz, como assim? Como assim? Isso que eu estou buscando não existe? E aí ele cai, ele fica doente, ele quase morre. E é uma visão, né, é uma coisa meio que falando dessa ciência como um veneno para essa imaginação e esse olhar mítico do mundo. E aí o Jung, que tinha se afeiçoado a esse gigante de alguma forma, fica ali assim, gente, o que eu vou fazer com esse cara? Ele está aqui morrendo, ferido. E como é que eu vou seguir minha viagem e deixar esse corpo, esse ser vivo aqui atrás? Não vou poder fazer isso. E ele fica, até que ele fala, mas peraí, ele foi um figmento da minha imaginação, então eu posso carregar ele. E aí ele pega o Isdubar e ele sai carregando aquele gigante, e ele conta dele carregar, dele subir, e aí ele vai entrar na cidade. Aí quando ele vai entrar na cidade, ele fala, vai ficar ruim eu entrar na cidade com esse gigante, assim, não vai dar certo. Aliás, isso é uma das coisas bem bacanas do Livro Vermelho, é que ele tem essas passagens de humor, né? Tem humor negro também, mas tem uma coisa assim mais leve. E aí, nesse momento, ele tem a ideia de encolher Isdubar e botar Isdubar dentro de um ovo e o ovo no bolso. E aí ele carrega aquele ovo com ele até quando ele pode curar, quando ele tiver os conhecimentos necessários para curar o Isdubar. E esse é o momento quando então ele tira o ovo e o Isdubar sai. E é essa coisa férica. Mas esse seria o primeiro momento, né, o momento assim, onde essa imaginação, e eu vou dizer, essa imaginação ativa, ela tem uma eficácia em permitir ele a levar uma coisa adiante e não deixar ali morrer, né? Aquele Deus, enfim, ele carrega, ele se responsabiliza, ele está com a mão, ele está absolutamente envolvido com o processo que está acontecendo ali. Então, cadê minhas páginas? Eu estava falando que, então, quando ele entra nisso, ele deixou toda aquela parte social dele, e nessa época ele estava dando palestras no Eterra. Olha o auditório dos caras na Eterra, né? Era uma coisa assim super, né? E na verdade, quando ele termina o processo do Livro Vermelho, uns anos depois, ele volta a dar palestras aqui, e essas palestras só agora elas estão sendo publicadas, né? Essas palestras sempre estavam lá no centro em Zurique, mas não eram abertas para a gente. Agora elas estão sendo publicadas e é um material maravilhoso. Isso é uma outra coisa que, assim, eu acho que é um grande privilégio, né, estar estudando a psicologia analítica hoje, porque é como se ela estivesse ativa, né? Tem toda uma produção acontecendo. Produção assim, de editar, de publicar materiais do Jung que estavam engavetados. Bom, então, aquele foi um período de passagem, de transição de vida, com decisões profissionais críticas, e ele decide seguir o próprio caminho, o caminho do porvir. O caminho do porvir é o nome de um dos capítulos do livro. Inclusive, eu falo isso para vocês, porque eu acho que quando eu comento, assim, dou a vocês esses pontos, ajuda quando vocês um dia pegarem o livro e dizer, ela falou disso, ela falou daquilo. São ilhotas que nos permitem, aos poucos, entrar em contato com o material mais pessoalmente. E aqui eu quero lembrar que hoje a gente sabe o desfecho dessa história, a gente sabe o que acontece, né? O desenvolvimento desse corpo teórico robusto, né? Fundamentado na prática e que continua hoje inteiramente atualizado e eficaz, literalmente 100 anos depois. Isso começou em 12, né? Em 19, exatamente 100 anos atrás, ele estava em franco processo, então há 100 anos atrás. E enquanto ele estava vivendo esse processo, ele não sabia o que ia acontecer. Né? Isso é uma coisa muito interessante da gente lembrar quando a gente ouve histórias, né? Que quando ele estava ali no meio, ele não sabia. Então, é uma coisa assim de estar diante de um abismo. É muito diferente da gente hoje entrar em contato com esse material e saber aonde vai levar, né? E eu gosto de pensar que nós somos parte desse processo quando a gente está aqui hoje estudando, trocando experiências e aprimorando a nossa prática, cada um de nós, a nossa maneira, encontrando o próprio estilo de entrar em contato com esse material.
Então, quem era Jung nesse momento, né? No sentido, assim, numa humanização. Isso aí, literalmente, é ele em 1910. Ele era um homem bem sucedido, ele tinha 38 anos, ele era casado, ele já estava com 4 filhos, ele viria a ter 5. Ele tinha recebido um doutorado, né, da Universidade de Clark, enfim, ele era um homem de muito sucesso. E aqui eu quero lembrar o Dillon, né, no sentido de que, nesse momento, ele vê aquilo tudo e ele abre mão daquilo, ele fala, não é isso, não é isso, não é isso que vai falar comigo. E ele abre mão daquilo, né, tudo bem, ele abre mão daquilo, ele tinha outras coisas, né, onde ele se fundamentava a casa dele, né, que era uma casa que ele tinha construído em 1908, e acima do portal dessa casa tem a invocação famosa, né, que está escrito Vocatus Deus aderit, chamado ou não, Deus adere, Deus está presente. Mas em cima disso, né, isso aqui é o Vocatus atque non, né, e aqui é uma inscrição, é uma coisa relativamente comum, né, mas ele moldura um brasão, né, e onde está escrito, em 1908, Carl Gustav Jung e sua esposa Emma Rauschenbach construíram essa casa nesse lugar alegre e tranquilo. Villam ridente in loco otioso. Eu acho isso tão assim, né, porque nesse lugar alegre e tranquilo, né, da onde ele vai descer ao inferno. Né? Quer dizer, é como se ele precisasse dessa segurança, desse lugar, do estabelecimento, né, de uma certa segurança para ele poder, então, fazer a descida. E o Jung diz, né, essa era a porta que ele usava, era a porta todo dia de entrada da casa dele e que os pacientes dele usavam porque ele atendia em casa. Né? E ele diz, em 1960 ele escreve uma carta onde ele diz, sim, Deus está aqui, mas em que forma e com que propósito? Né? E a outra questão que ele achava que aquilo ali lembrava a ele e aos pacientes, né, da importância do temor ao Senhor como começo da sabedoria, né? Assim, eu não sei, de dar esse poder, né, de que existe algo muito grande com que eu estou entrando em contato aqui. Então é como se ele estivesse, desde aí, se preparando para o que ia acontecer, assentando um espaço, né, e diz ele, alegre e tranquilo, de onde ele pode partir numa viagem aos infernos. E ele vai sentir medo e ele diz, né, que ao longo desse período ele atendia, ele fazia todas as obrigações familiares, ele tinha filhos, enfim. Ele vivia durante o dia uma vida, entre aspas, normal. E aí ele fazia essas viagens dele mais no final da tarde e à noite. E aqui, eu acho essa imagem, ela é ruim porque ela é uma imagem antiga. E muitas das imagens, óbvio que tirei da internet, né? Mas aqui no centro tem uma pessoa, né, que está enviando e recebendo mensagens do divino lá de cima. Mas para que essa comunicação seja estabelecida, ele precisa da proteção dos 4 cantos. Ele está dentro de uma fortaleza, né? Tem 4 torres aqui, tem anjos aqui, tá vendo? Que defendem os 4 lados, para ele então poder estar ali no centro, ajoelhado, fazendo lá a comunicação dele com o divino. Quer dizer, a necessidade desse assentamento e dessa proteção. Eu quase que lançaria a mão do Joaquim aqui, no sentido de que eu acho que essa prática, né, no sentido da prática meditativa, e eu acho que até às vezes a nossa prática clínica, né, aquela coisa de você voltar, sentar naquela cadeira, de você ter aquele lugar, que te dá um assentamento para daquele lugar você poder assistir, testemunhar, estar de frente, receber o que quer que seja que vá se configurar ali na tua frente. Então, a leitura, né, do material do Livro Vermelho, ele não é fácil e ele exige muita releitura, né? Nesse sentido, se vocês forem pegar o Livro Vermelho, é fundamental pegar a introdução do Shonu Shamdasani. O Shonu começou, ele é um historiador, ele é sobretudo um historiador, ele é psicólogo, mas ele é historiador sobretudo, e ele começou a trabalhar com o material do Livro Vermelho 13 anos antes, né? Ele foi uma pessoa com muita capacidade, né, de fazer negociações, muito político, para conseguir o aval da família para dar o ok para publicar, até porque ele falou, olha, é melhor publicar um livro onde esse material está olhado com cuidado, com o estudo que deve, do que ele ser interpretado de uma maneira qualquer. Então eles deram um aval para ele
E ele passou 13 anos estudando todo o material de Jung, que é muita coisa, além do que a gente conhece, né, em termos de arquivos, do próprio Eterhard, da sociedade, enfim. Então, o livro vermelho em si, ele é composto por muitas camadas, né? Esse aqui são os famosos livros pretos, né? Esses livros pretos, na verdade, eles acompanharam Jung desde o início. Existem alguns livros que são da época da universidade dele, e esses livros eles vão ser publicados agora, estão para sair, né? E tem material lá, tem falas, tem coisas muito bacanas lá. Então, assim, isso é para a gente ver o número de vezes em que ele repassava e o cuidado, o cultivo, a dedicação, eu diria a devoção que ele teve a esse processo. Então, a primeira camada, na verdade, é a experiência em si, é o processo da imaginação. E o cuidado ali é anotar, transcrever exatamente o que aconteceu. Vocês, com certeza, aqui, uma comunidade junguiana, já tentaram, já tem esse hábito de anotações, a gente sabe como é difícil às vezes, né? Anotar, ser real, ao detalhe. E a importância que tem pegar coisas que naquele momento que a gente está ali naquele estado de limbo, né, entre o sono e a vigília, de anotar tudo. Porque coisas que não parecem ter importância mais tarde, quando você olha a partir de outro olhar, eles podem trazer riquezas e coisas importantes. Então, a primeira camada é a experiência em si, relatada com todo esse cuidado. A segunda camada são esses livros pretos, que acho que são um total de 6 ou 7. E esses eram um registro pessoal, eles são diferentes do livro vermelho, né? Então, começam a ser feitas elaborações em cima já do material bruto, o livro preto, e rascunho corrigido em cima desse material. Esses rascunhos, eles eram apresentados às pessoas. Emma era uma, e com certeza Tony Wolff era outra, que foi uma pessoa que realmente acompanhou ele e recebeu junto com ele, ajudou ele a segurar, eu diria, né, essas imagens. Depois de transcrever, ele fazia esse rascunho, e depois havia um segundo rascunho. Então, são 5 camadas. A experiência, que é o primeiro registro cuidadoso, o primeiro rascunho, um rascunho corrigido, e aí a escrita no livro vermelho. E, gente, eu não trouxe, pensando que vocês tinham, a escrita no livro vermelho, que é toda em caligrafia gótica, né? Num alemão que não é nem um alemão muito atual, é um alemão mais antigo, mas ele é tudo em caligrafia gótica. É um trabalho devocional. E esse processo longo, cuidadoso de elaboração, com muita dedicação, fala dessa atitude necessária para empreender essa descida, né? Esse encontro com o inconsciente, essa entrada para fazer contato com essas figuras internas. Esse aqui é uma das primeiras imagens, né? Tem alguns menores antes, é um momento da morte do herói, quando ele mata Siegfried, né? A razão que eu estou mostrando isso aqui é porque isso aqui faz parte do Liber Primus. Então, o livro vermelho tem o Liber Primus, o Liber Secundus, o Scrutinis, que na verdade, não é Scrutinis é em inglês, eu esqueci o nome. Vai vir. O terceiro livro. Que o terceiro livro, para Jung, não houve. Ele ficou nos livros pretos, ele ficou em outros escritos, mas isso foi considerado a terceira parte do livro vermelho pelo Chonu, e ratificado por outras pessoas com quem ele conversou. E o que separa, na verdade, o Liber Primus do Liber Secundus é que o Liber Primus ele começou a fazer os desenhos, a escrita em pergaminho, e a tinta começou a descascar. Ele percebeu que aquele papel ali não estava recebendo bem a tinta, a coisa não estava funcionando. E foi, então, nesse período aí que ele mandou fazer o livro vermelho, porque o livro vermelho se chama Liber Novus, o livro novo. Livro vermelho é o objeto em si, e é como ele ficou sendo chamado pela gente. Então, o Liber Primus, são esses pergaminhos colados no livro vermelho. Depois, então, quando chegou o próprio encadernação, né, encostado em ouro, ele começou a fazer a transcrição diretamente para dentro do livro vermelho. Então, é nessa primeira entrada que acontece a entrada no inconsciente do que ele chama desse caminho do que está por vir. Aí ele nos apresenta o espírito do tempo e o espírito da profundeza.
das profundezas. E esse é um dos principais conflitos, um dos principais opostos. Vamos lembrar que é a partir dali que Jung vai terminar com o mistério Koniusis que a Elizabeth estava falando, né, que essencialmente vai falar dessa possibilidade da conjunção de opostos, né, o que a gente vai fazer e da função transcendente. Eu vou passar por aí. E ele nos diz que é necessário atender aos dois. Não dá para perder contato nem com um nem com o outro. E a parte da questão da unilateralidade do mundo é a gente ficar em contato apenas com o espírito do tempo e perder contato com o espírito das profundezas. Foi esse espírito das profundezas, como elemento, digamos, do inconsciente coletivo, que fascinou e prendeu e obrigou ele a fazer contato com essas figuras, entender, fazer essa elaboração e trazer essa possibilidade aqui para a gente. Ele diz do espírito das profundezas naquela troca com o Isdubar, né? Ele levou a minha crença na ciência, ele me roubou a alegria de explicar e ordenar as coisas, ele me forçou a ir ao mais simples e último. E aqui eu quero chamar a atenção, né, que aquelas visões repetidas que ele teve, que foram assustadoras, de uma Europa ensanguentada e devastada, foram altamente perturbadoras e ele teve muito medo. Então, quando a guerra é declarada em 1914, na verdade, para ele, pessoalmente, foi um grande alívio. Foi aí que ele percebeu que essa movimentação pessoal dele tinha uma ligação com o inconsciente coletivo, com a história, digamos assim, de uma civilização humana. Ali aconteceu um rompimento de uma barreira entre dentro e fora, entre o individual e o coletivo. E ele diz, eu preciso de um sinal visível que me mostre que o espírito das profundezas em mim era ao mesmo tempo aquele que reina as profundezas dos eventos do mundo. Né? É por aí que ele está tocando nessa coisa de uma comunalidade, né, do inconsciente de toda a humanidade. E o espírito das profundezas diz para ele, compreender uma coisa é uma ponte e uma possibilidade de voltar ao caminho, mas explicar algo é arbitrário e às vezes mata a questão. E aí eu adoro que em inglês é muito claro, né? Explicar é explain, né? E plain é plano, né? E tornar aberto o plano. E aí, mas só que ele fica numa camada só e você não aprofunda. Né? Então você perde essa possibilidade da profundeza. Então, é claro, a gente precisa viver aqui também, a gente precisa ter uma adequação, uma adaptação, mas a gente precisa ter contato com essa verticalidade também. E ele aprende, né? É nesse processo que ele aprende que deve registrar seus sonhos, mesmo que não os entenda. E aprende que é importante alimentar a alma, pois de outra forma estaremos criando dragões e demônios. E é isso. Para mim, falar do Livro Vermelho alimenta a minha alma. E hoje a gente está com 10 anos do Livro Vermelho e eu posso dizer que o Livro Vermelho, de fato, mudou a psicologia analítica, né? Assim, deu uma outra profundidade, uma outra perspectiva. De alguma forma humanizou, no sentido de ajudar a gente a se dar conta da nossa dimensão, do nosso tamanho, da nossa pequenez e da necessidade de cada um de nós estabelecer uma relação com o não humano, com o divino, com o outro, com os outros dentro de nós. E é sobretudo isso que o Livro Vermelho nos ensina, a importância e a necessidade de estabelecer e manter contato com essas nossas figuras internas, cuidar delas e dessas relações, dando a cada uma um reconhecimento e um lugar. Essa mandala é uma mandala final. Num outro trabalho, eu podia ter agregado isso aqui, não agreguei, eu faço eu achei genial quando eu encontrei isso, mas não era o nosso tema aqui hoje, porque é uma coisa mais específica. O livro ele tem uma sequência central de 22 imagens e eu vejo nessas 22 imagens uma ilustração da função transcendente, que é uma coisa que é muito simples, mas às vezes é bastante complexa de entender, que é exatamente essa possibilidade de você sustentar essa tensão dos apóstolos e não optar nem para um lado nem para o outro, mas ficar ali, até que emerge uma terceira coisa, aparece alguma coisa a partir dessa tensão. E essa imagem aqui é a finalização,
né? E eu trouxe ela porque nela está ordenado, tudo tem o seu lugar, né? Então você tem 4 figuras aqui, Filemon lá em cima, né? Uma diferenciação do feminino, uma coisa mais de um feminino mais escuro aqui embaixo, mas assim, as coisas estão ordenadas. E é a partir dessa ordenação que ele partiu para o mundo e continuou com o processo dele de ensinamento. Foi através do diálogo com essas figuras, e a gente tem Isdubar, que é o primeiro gigante que ele encontra, Salomé e Elijah, que é um par, né? A serpente, o anacoreta, o bêbado, o diabo, literalmente o diabo, né? Ele entra em contato com todos eles. E a questão é, tendo sido capaz de reconhecer em cada uma dessas figuras uma realidade. Isso foi para ele uma coisa assim, que uma vez que você começa a entrar em contato com isso, o negócio começa a assumir corpo, mas é a realidade da psique. Porque em cada uma dessas interações, né, os dois lados são modificados. Existe uma troca, ela entra em contato, estabelece um diálogo ali, e quando termina, quando os dois partem, e um parte com algum pedaço novo, algum conhecimento novo, e a figura também. Então esse é o processo de transformação. Né? Quer dizer, ele é modificado e as figuras também são modificadas, que é aquela coisa de que o inconsciente, ele por definição ele é inconsciente, mas quando a gente vai adentrando e tomando contato com ele, a gente é modificado e ele também é modificado. E nesse sentido é que ele fala que esse trabalho de cada um de nós representa uma gota, representa uma adição a um processo de um coletivo, de uma construção, de uma possibilidade de estar com mais completude. Então, para que esse diálogo ocorra, é necessário haver uma troca, né? Receber o outro, ouvir, se abrir, reagir, né? Porque tem que haver uma presença real diante desse outro, né? Então, ele se surpreende com que, aliás, isso é uma das marcas, digamos assim, de uma imaginação ativa, funcional, sei lá, né? É quando aquilo que acontece te surpreende. Porque você não tem controle, né? O outro apresenta alguma coisa. Da onde veio isso? Como assim? E um recebeu essas figuras. E eu quero pegar esse receber, né? Esse receber no sentido de que Filemon, que é a figura principal e que deu os maiores ensinamentos a ele, e que deu a ele os 7 sermões aos mortos. Filemon é uma figura da mitologia e também de Goethe, que foi uma figura importante para Jung. Ovídio, na mitologia, conta a história de Filemon e Baucis, que eram 2 mortais que estavam ali, e Júpiter e Mercúrio descem, né? Eles resolvem dar uma olhada como é que estão as coisas aqui na Terra e descem para ver como é que estão as coisas. E vão batendo nas casas e ninguém recebe eles. E quem recebe, quem abre a porta para receber Júpiter e Mercúrio, que estavam disfarçados de mendigos, é Filemon e Baucis. E eles oferecem o que eles têm de melhor para os deuses. E quando eles percebem que a coisa ali, eles querem matar a gança, né, para oferecer de jantar para os deuses. Eles falam, não precisa menos, não precisa matar a gança, não. Eles se mostram quem eles são e eles dizem, então, o que vocês gostariam. E Filemon e Baucis, como um casal de velhinhos, dizem o que nós gostaríamos. A gente quer que a nossa casa seja um templo, que a gente possa reverenciar vocês. E que nós dois possamos morrer juntos, que é o desejo de muito casal, né? Que é aquela coisa do estar só no final da vida. Então, Filemon, junto com Baucis, sua mulher, que foram capazes de abrir a porta, de receber os deuses. É nesse sentido que eu acho que Filemon, do Jung, se torna importante. Em contrapartida, o Filemon de Goethe, ele buscava compreensão, ele buscava ciência, ele queria entender o mundo, ele faz lá aquele pacto com o diabo e numa hora qualquer ele quer usar estrategicamente aquela terra onde está a cabana de Filemon e Baucis e manda tirar dali. E aí os capangas lá que ele contratou acabam matando Filemon e Baucis, que não era necessariamente a intenção de Fausto, mas foi o que aconteceu. Então, Jung, isso aqui está Filemon, isso é uma pintura, né, cadê? Os deuses, né, Filemon entrando ali, aqui Baucis sendo recebidos pelos dois, e aqui, essa é uma imagem de Filemon do Livro Vermelho, e Filemone Sacrum, Fausto e Penitência, é uma coisa que o Jung escreveu na casa dele de Bollingen, né? Quer dizer,
o altar de Filemon, o lugar sagrado de Filemon e a penitência de Fausto, quer dizer, assim, no sentido do arrependimento da morte de Filemon, né? E o que Jung quer ser esse que é capaz de receber os deuses, né? Ele é capaz de fazer, de se abrir para isso. Eu acho engraçado, em inglês tem um trocadilhozinho que se faz, que eu fico muito pensando nisso, e isso veio para mim quando eu estava agora fazendo esse, né, pensando, retomando esse material com vocês. O que o Jung foi capaz de fazer nesse livro vermelho foi to make the ghost a guest. Né, de fazer do fantasma um hóspede, né? Porque o ghost eram fantasmas, né? Quer dizer, essas figuras, né? Inclusive os 7 Sermões aos Mortos dizem que a campanha de Jung da casa dele, daquela casa que vocês viram lá, efetivamente tocou, né? Quando ele começou a escrever os 7 Sermões. Mas é assim, essa capacidade de fazer, né, de receber, entrar em interação e conversar e dessa forma apaziguar e integrar. Não estou falando do grandão lá, que a gente estava falando aí não é dar a mão para o selfie e sentar no colo dele e ficar, não. Mas é saber que existe essa instância lá fora. Mas eu quero trazer outra imagem para vocês desse receber, né? Porque hoje aqui, que é o vaso, né? Porque eu acho que quando a gente medita, ou quando a gente... E aqui, gente, eu estou num patamarzinho lá bem rasteiro em relação a tudo que foi dito aqui com relação a isso, né? Na alquimia, a questão do vaso alquímico, ele é muito importante. Então, nesse receber, né, essa imagem do alquimista, é uma segunda imagem de um outro tratado alquímico que eu gosto muito, que é os Pendosólios. E essa é a segunda imagem. E está lá o alquimista caminhando e apontando para o vaso. E naquela fita preta ali está escrito, a gente busca a natureza dos 4 elementos. Né? Quer dizer, e aqui, né, tem um líquido claro, amarelo, e esse vaso ele vai aparecer ao longo, né, são 22 imagens dos Pendosólios. O vaso, né, ele dá essa contenção, ele segura o material, ele deixa a gente ver, a gente consegue observar o que está ali dentro. Se trata, eu diria, de uma contenção de pensamento, de afeto, de comportamentos, para que você possa refletir sobre o que está ali, descobrir o que está ali. É a diferença entre você estar absolutamente tomado por uma raiva e saber que você, no momento, está atravessando aquela emoção forte. Num caso, você está mergulhado dentro dela. No outro, você tem um lugar de segurança da onde você se sabe mexido e movido daquela forma. E assim surge a possibilidade da contenção das energias psíquicas, para que elas possam estar a serviço do processo de individuação, para que algo maior que o indivíduo, que aponta para o coletivo. Porque a pessoa que vive esse processo traz mais de si para todos os seus encontros no mundo. E essa é uma questão, né, que a psicologia, o atendimento analítico, ele faz 1 a 1. Mas se cada um desses é mais capaz de interagir, existe um fator multiplicador de humanização e de provocar a possibilidade de trazer o melhor de cada um com quem a gente entra em interação. Para Jung, o próprio livro vermelho foi esse vaso contenedor, né, para essas experiências incandescentes dele. Foi seu processo de transformação e de elaboração do conceito transformador por excelência dele, a função transcendente, que ele escreve em 1916, que ele estava absolutamente dentro desse processo, mas só vem ser publicada em 58. Segundo ele mesmo diz, né, ali está o cerne de toda a sua obra, e ele diz, em Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung falando, foram necessários praticamente 45 anos para destilar no vaso do meu trabalho científico as coisas que vivi e escrevi naquele tempo. Quer dizer, não basta viver, você tem que elaborar, não basta passar pela experiência, tem que elaborar a coisa. Então aqui eu fui buscar no livro algumas imagens de vaso. O que aparece de vaso? Aqui eu busquei, tá? Aqui, ó. E
Essa é a primeira ilustração do livro, faz parte do Liber Primus, está vendo que está descascando, então ainda foi feita no pergaminho. E ele o D, ele vai lá, aqui tem uma serpente, né? Uma serpente coroada, que é essa questão da possibilidade da transformação a serviço do mais alto. Isso eu acho uma coisa tão bacaninha, né? Que a alquimia, da onde ele saiu, isso aí foi anos depois, né? Foi anos antes. Que a questão da coroa, do nobre, do rei, né? O rei na época medieval é aquela figura que está lá em cima, né? É a figura que sabe, é a figura, então, quando algo está coroado, significa que é o mais alto, que é o mais nobre. Então, é estar a serviço do mais alto e mais nobre em cada um de nós. E esse D, eu acho interessante que ele vai do céu ao fundo do mar, né? Que é essa questão dessa possibilidade de juntar um ao outro, da função transcendente, né? Tá tudo aí, na verdade, qualquer uma dessas imagens do livro vermelho que a gente entra, tem níveis de elaboração e de símbolos muito impressionantes. Aí tem um, aqui tem outro. O vaso, vocês conseguem ver o vaso aí? Tá aqui, ó. Um vaso aqui com uma seta. Outro vaso. Ups. Esse é um vaso que verte. Tem diversos vasos que vertem, né? O vaso que verte, ele claramente também está ligado à astrologia. Naquele primeiro D lá, né, em cima do D, tem os planetas, né, e essa questão astrológica. E eu acho que tem uma questão aí muito interessante, sem adentrar por demasiado, mas assim, uma das imagens, a imagem do signo de Aquário é desse jarro que verte, né? Naquela época, né, a questão do jarro não havia, eu acho que essas ondas, né, as ondas que a gente tem hoje em dia, de Wi-Fi, tudo que está no ar, né? Eu acho que essas ondas aquarianas falavam mais dessa onda do que realmente, até porque Aquário é um elemento ar, não é um elemento água, que muita gente confunde por conta dessa imagem do vaso que verte. Mas essa coisa do derramar, né? Do derramar, assim, ele não está mais num só. O eixo astrológico é Leão, Aquário, né? O Leão que centraliza, né? Que é um sol, que eu diria que, digamos assim, é aquele Deus Salvador, né? Que o Dílio estava falando, versus esse Aquário, onde o Sol, ele está em cada um de nós. E esse Sol, né, ele faz a rede, né? Porque o aquariano, sobretudo, é um signo de rede. É um signo de um mais um, mais um, mais um do coletivo, do todos. Então, a possibilidade que existe em cada um de nós, se nós entramos, e aí sim, a meditação é uma forma de entrar, da possibilidade de entrar em contato com esse Sol interno que cada um de nós temos, né? Mas para chegar a esse sol interno é necessário todo esse trabalho, toda essa dedicação e toda essa devoção. Outro vaso aqui, né? Também de novo naquele mesmo coisa do outro que tá, né? Que sobe, e a maior parte desses, isso aqui eu considerei esse aqui um vaso. Esses aqui que são bem, né, tá bem claro e tá bem, né, dessa maneira que foi, porque foi, esse processo para Jung foi, né, essa coisa incandescente, eruptiva, ele fala mesmo de lava, né, de uma coisa que foi muito, muito poderosa que veio para fora. Aqui tá ele, né, e é engraçado que aqui embaixo, né, desse vaso, tem um monstro, tem um dragão que ele cortou, que ele matou, e à medida que ele mata o dragão saem esferas, né, que seria assim, né, a possibilidade dessas individualidades do sol de cada um liberado, de cada um poder se fazer responsável pela própria luz. Até que, né, ele, nessa imagem aqui, onde tem um pequeno vaso, né, esse pequeno vaso que foi elaborado e que, gente, eu não acredito que eu cortei essa imagem. Que absurdo. Não, porque assim, né, eu tô com tanta ênfase ali no vaso que eu cortei, dá para vocês terem noção do tamanho lá de cima, né? Isso aqui eu dei um close da imagem grande, né? E assim, é como se essa gota fosse uma gotícula dessa enormidade que tem aí acontecendo diante dele. Que, de novo, eu acho que é o processo que acontece quando a gente estabelece uma dedicação a um processo meditativo. Uma gotinha, é uma coisinha muito pequenininha, mas de alguma forma essa gota
ela tem uma capacidade, uma eficácia apaziguadora, né, para a gente poder sustentar o próprio caminho. Então, até a imagem final de vaso, onde o pequeno vaso, agora bem elaborado por todas as voltas e intensidades pelas quais passou, é capaz de captar e conter gotas, a essência de algo maior, tornando real e disponível esse contato com uma dimensão cósmica da vida. O sumo, o método essencial a que Jung chegou através desses anos de dedicação e vivência e convivência com esses aspectos do seu inconsciente, foi a imaginação ativa. E, de fato, o Livro Vermelho é o processo dele, né, de todas essas imaginações ativas. O trabalho terminou em 1928. Em 59, o trabalho do livro, né, das imagens, das pinturas. Em 59, 2 anos antes dele morrer, ele adiciona à mão um epílogo que termina no meio de uma sentença. E a última palavra escrita em alemão é possibilidade. E eu adoro isso. Você tem a chapa aí do epílogo? Não tenho. Do escrito à mão? Não, porque ele encontra com Richard Wilhelm, né? Porque o Wilhelm mandou para ele o Segredo da Flor de Ouro, pedindo a ele um prefácio, uma introdução, enfim, foi isso que deu a ele a dica da alquimia. Né? Mas esse escrito à mão é de 59, né? E ele assim destoa totalmente, porque ele está escrito em caneta tinteiro azul, né? E tem uma palavrinha só na última página, possibilidades. E eu acho isso, porque assim, de novo, Jung não fecha, ele deixa aberto, ele entrega pra gente, né? Para cada um dar continuidade a isso da maneira que for. Ô Cíntia, você tem ideia de mais quanto tempo? Não, já acabou. Já acabou. Porque aí a gente vai 16h15. Eu vou só terminar aqui. Tá, porque eu acho que isso 6 aqui... minutos. Não, já acabou. Então, Jung deixou isso aí para partir para a alquimia como objeto de estudo. Mas a gente pode pensar, né, que a torre de Bollingen, que era... Não botei. Isso aqui é uma imagem que eu botei já... Não vou botar aqui, porque... Deixa eu só botar essa outra aqui, que é do coletivo, e mencionar Bollingen. Bollingen foi a torre que ele tinha do outro lado, Kirchner era de um lado, Bollingen do outro, e ele frequentava muito, era o lugar onde ele ficava sozinho, era o lugar onde ele esculpia as pedras, onde ele trabalhava com as mãos, e ele velejava, ele era um cara muito ativo fisicamente. E ele constrói essa casa. E ele comprou a terra em 22, ele começa a construir, acho que eu não sei ele comprou a terra em 22 e logo depois da morte da sua mãe, em 23, ele começa a construção. E depois ele vai fazer adições em 27, 31, 35 e a última adição, a torre foi em 55, logo depois da morte da Emma. E a questão de Bollingen, que eu queria trazer aqui para finalizar, é porque é uma concretude. É um espaço para onde ele se retirava para fazer todo o processo dele, que ele concretamente colocou no mundo. Como uma coisa assim da realidade, né? De ter um lugar de acolhimento desses processos. E eu queria convidar vocês a pensar, né, a possibilidade de uma prática meditativa como esse espaço que cada um pode estabelecer, como esse lugar, né, de aquietamento e apaziguamento que pode ajudar na manutenção da presença diante da variedade de vidas e de pessoas que a gente encontra. É isso. Obrigado. Então, a gente pode fazer assim, aí abre para umas 2 perguntas, atrasa tudo meia hora, já que a gente não está, né? Até atraso nem adianta, está na hora certa. Tá certo. Então, porque hoje a gente ainda vai ter as comunicações orais. Mas desculpa, só esse. Só esse. Não, só esse. Porque essa imagem, cara, eu acho ela genial. Eu encontrei essa imagem enquanto eu estava vendo a questão de vaso, eu tropecei nessa imagem, depois eu quis voltar lá. Não consegui voltar, eu tenho que descobrir exatamente de onde da próxima vez eu falo para vocês. Mas assim, gente, eu achei que isso fala dessa questão da imaginação ativa, do homem como um vaso, né? E que o processamento, quer dizer, ele todo está no vaso, né? Ele está o corpo presente,
é a cabeça, mas com o corpo presente, e esse lado aqui é aberto. Eu acho que foi, eu não sei se foi o Dílipa ou foi o Joaquim que estava falando dessa questão da importância do homem ser aberto, né? Aberto a essa, né? E, gente, eu amei essa imagem, né? Ainda tem um olho ali no umbigo, naquela, né? Nossa, tem muita coisa, mas eu queria dar essa imagem para vocês como uma alimentação, né? Dessa responsabilização de cada um de nós como um vaso. Vai. Tá ótimo. Então, eu vou fazer assim. A gente faz assim, deixa um pouco de tempo para fazer pergunta, aí faz a prática da meditação 16h30 começa. Aí ninguém sai daqui. 16h30. Agora a gente vai levantar. E aí até às 17. Às 17 a Adriana. E a gente faz porque tem duas comunicações orais, né? Do Rafael e da Terezinha. E aí de 18 às 19. Que 19h30 tem a janta. Pronto, fica certinho, ainda tem meia hora para descansar antes da janta. Então, perguntas. Ninguém tem pergunta? Ô, Cíntia, em relação a aquelas cores que você mostrou ali, tem muito vermelho em forma de parece labaredas, parece movimento. Sim. Né? E você falou que isso deve ter a ver com o próprio processo que ele passou, né? Sim, nesse caso aí, Pedro, eu acho que é bem gráfico mesmo de uma erupção que rompe, que quebra, né? Aquelas labaredas, desliguei. Aquela labareda, ela quebra, né, um limite que tem em cima. Porque ele está falando dessa questão de um rompimento de barreira. Ele está indo além da consciência. Né? E é muito interessante quando, né, de novo, ele estava falando aí da questão do ego, né, que a gente precisa de ego, a psicologia analítica, ela fala da necessidade desse ego forte, desse ego presente, não é um ego dominante. Né? E essa relação com essas figuras é exatamente o que permite encontrar um lugar, né, de interação com essa força. E tem hora que a gente se aproxima e tem hora que a gente se afasta. Né? Tem hora que precisa... Né, mas todas elas são assim, ou você sente que tem uma grande diferença? parte delas são assim. Você não conhece o livro inteiro, não? Eu ainda não folhei ele todo, Pedro, não. é necessário! A Damares não deixa. A Damares não deixa. Chegar perto. Ela fica com ciúmes, não deixa, que ele vai estragar. Ela já disse até que aquele D que você mostrou é de Damares. É de Damares. Ela acha que o Pedro vai querer rabiscar o livro. Não, sabe o que acontece? É verdade. Só que é verdade. O livro vermelho, eu tenho da brochura e tenho o outro. O outro, quando eu abro, é um ritual. É um livro de feitiçaria. Além dele ser grande... Compartilha com o Pedro. Vai ser bom pro casal. Você tem que entrar e absorver, né? Na verdade, Pedro, você acabou de descobrir que você tem um amante e não sabe. Ela tem um amante, né? É o virtual, né? Tranca no quarto. Ela confessou. Como é que foi o chamado, né, que o Jung recebeu para poder escrever o livro vermelho? Para mim, quer dizer, eu coloquei... Quais foram a situação, o contexto que foi encaminhando para que ele mergulhasse no consciente? Pois é, tem uma série de coisas. Tem uma delas que muito se fala, né, é a questão, assim, que o volume 5, Transformação da Libido, foi publicado em 1912. E esse foi o grande momento onde ele declarou publicamente que ele tinha ideias diferentes das histórias. Que ele sempre teve. Ele sempre teve uma ideia muito própria. Mas ali, ele perde. Ele sabia que ele ia perder aquela proteção e toda aquela pompa do Eterrar, da presidência da IFA. Ele ia perder essas regalias no mundo que ele tinha por falar a própria verdade. Além disso, tinha uma outra questão, e há quem defenda Maria Helena Guerra, a viúva do Byington, né, ela defende que o processo do livro vermelho teria começado por conta de um conflito moral do Jung por causa da Toni Wolff,
dessa questão amorosa. Porque Jung era um cara amoroso, Jung era um, né? E ele se apaixonou por essa mulher, e o que fazer com aquilo diante de um casamento com filhos, uma casa, tudo muito bem montado, mas ele lidou com esse conflito moral. Né? E aí, então, essas são duas instâncias que tem aí de grandes conflitos que obrigou ele a dizer, gente, eu quero uma coisa, mas tem outras aqui que estão se apresentando. Eu queria ficar aqui no bem bom e tal, mas tem uma outra voz aqui que insiste em ser falada. São esses elementos, né? E aí eu acho que o sonho, né? A pomba que desce, né? Sobre a mesa e vai brincar e diz, eu me torno humana nesse momento, e depois eu tenho que estar com os 12 mortos. Ela está falando dessa transição, desse contato com o outro mundo que veio a ele. Então não foi só ele que foi, o troço veio a ele. Então isso para mim é uma das... Por exemplo, quando se fala que foi o mergulho do Jung, para mim mergulho é uma coisa que você vai porque quer. Né? Quer dizer, aqui é meio assim, estou caindo, melhor ir, entendeu? Não tem muito... Foi uma exigência. Deixa acontecer, né? Deixa acontecer, vambora. Não tem como dizer não a isso. Não tem como dizer não a isso. Eu vou atravessar, mas já que eu vou atravessar, então eu vou atravessar com tudo aquilo que eu posso, né? Aí que entra esse registro cuidadoso para poder elaborar o que está se passando aqui. Porque ele não sabia, né? Isso aponta para isso, né? Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele manteve consciência, manteve ego, por assim dizer, né? E aí que eu falo que a importância dele ter aquele lugar, entre aspas, alegre e tranquilo, né? Aonde ele pode processar essas entradas que ele faz. Respondeu mais ou menos? Né? Fora que a gente está falando de um mundo em guerra, o mundo, né? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa uma contextualização muito bacana de se ter, que Jung escreveu a obra dele entre duas guerras mundiais. Guerra está todo mundo morrendo, sabe, assim, um contra o outro, assim, a minha vontade contra a sua vontade, né? Como é que lida com isso? Como é que, sabe? Sim, tem 3 perguntas. Não, é só para regular o tempo. Não, eu vou ficar aqui fora também, estou aqui. Tem o Lírio, o Luiz. Fala, a terceira é minha, que eu faço depois. Só uma história que a gente viveu com o Livro Vermelho e o Yazara. Em 2008, nós morávamos aqui em Petrópolis, a gente morava aqui no Rocio, que é um bairro bem ao lado de Arara. E nós resolvemos mudar para Petrópolis, para o centro, porque estava muito fora de mão na nossa vida aqui, nosso filho era pequeno. E nós mudamos para um prédio no centro de Petrópolis, bem cravado no centro mesmo. E logo quando a gente mudou, a gente chegou um dia, nós subimos o elevador, entrou um senhor e a Zara começou a conversar com ele. Aí nós saímos, a gente morava no 506, ele morava no 606. Nós saímos do prédio e falei, quem é Zara? Ele falou assim, é o Edgar Hort, que é o tradutor do Livro Vermelho. Olha. Ele morava em cima da nossa casa. Aí, nessa época, eu não sabia de nada disso, nem ela. Aí passou mais uns dias, ela chega em casa e falou assim, pô, o Edgar Hort está traduzindo um livro do Jung. Um livro que nunca tinha, ninguém sabia disso, era o Livro Vermelho. É a primeira vez que ela fala sobre isso comigo. Aí eu fiquei curioso, mas assim, nem tinha dimensão do que isso ia acontecer, acho que nós não sabíamos desse fato. E esse senhor, ela tinha conhecido, eu não lembrava mais, há uns 6 ou 7 anos atrás, quando ela fez um evento aqui em Petrópolis, que se chamou Vozes de Jung, né, que era sobre os tradutores do Jung, né, que para mim até então o maior tradutor do Jung era o Leonardo Boff, mas o Leonardo, que também por acaso mora aqui em Araras, o Leonardo Boff, na verdade, não foi ele que traduziu, né, ele foi aquele cara que organizou a tradução, mas quem fazia o trabalho braçal mesmo era esse senhor chamado Edgar Hort. Mas eu estou contando isso porque o mais curioso de tudo isso é que assim que ele acabou de traduzir o Livro Vermelho, ele morreu. É a obra dele, terminou a obra dele. E hoje a Zara está fazendo um trabalho do Livro Vermelho, né, Zara? Você está se dedicando a isso, né? Isso. Muito legal. Luiz. Graças. Cíntia, você falou que a chegada do Livro Vermelho mudou um pouco a visão da psicologia analítica. Em que sentido? Eu acho que número 1 para mim, né, mudou com relação, por exemplo, à própria imaginação ativa.
né? Eu acho que na minha formação, na minha assim, imaginação ativa, só depois, inclusive imaginação ativa, sobre determinado aspecto, era quase condição de alta, né? Alta é péssimo. Não, tira alta. Condição de término de trabalho, né? De fechamento de relação analítica, né? Porque quando você é capaz de estabelecer uma relação, uma imaginação ativa, você está estabelecendo um diálogo com as suas próprias figuras e você ganha a independência da figura do analista. Eu acho que o Livro Vermelho, ele veio nesse sentido que eu falo no início, que ele humaniza, né? Ele aproxima, ele torna mais próximo, né? Essa prática da imaginação ativa. Então, Justifica. Não é justifica, eu não usaria... Não, desmistifica. Desmistifica, sim, desmistifica. Então eu acho que esse é um. O outro é que eu acho que o Livro Vermelho tem que fazer parte de toda a formação de qualquer pessoa que esteja fazendo um processo de formação de psicologia analítica, né? Porque eu acho que a introdução do Shamdasani ajuda muito a entrar. Eu acho que ele sai da teoria, ele entra para a vida, né? Ele entra para a aplicabilidade, para a eficácia real da coisa, né? Eu acho também que ele dá muita força às expressões artísticas, né? A pintura, né? Eventualmente a dança, inclusive Jung tem, né? Aliás, aqui o Leonardo da Voz estava vendendo a arte de Jung, ou qualquer coisa assim, onde tem diversas esculturas dele, do Amavicto, do Fanes, quer dizer, mostra também esse processo dele de elaboração de cada uma das figuras. Não é pintei uma vez e acabou, pinta e pinta e pinta e pinta, é processo, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que dá a gente, às vezes que a gente fica numa idealização que a gente vai estudar e prum, chegou, não é assim. Então eu acho que realmente mostra processo, né? Nesse sentido é que eu acho que mudou. Tá ótimo.